Seja bem-vindo a mais um episódio do JuCast. A gente está aqui com um convidado super especial, eu e o Rafa. A gente hoje quer falar um pouquinho sobre liderança, um pouquinho sobre posicionamento, com um cara que é fenomenal e a gente vai apresentar ele aqui. Fala aí, Rafa. Rapaz, presta atenção. Hoje, você que vai assistir, não sei se é de manhã, de tarde ou de noite, mas se prepare porque você vai aprender muito. Isso vai agregar muito pra tua vida em todas as áreas, viu? E já começa aí curtindo já esse vídeo, já começa enviando, já começa se inscrevendo nesse canal, porque você sabe que aqui no JuCast é o lugar pra você crescer, pra aprender, pra avançar em todas as áreas da tua vida. E a gente tá hoje aqui com um cara muito especial, gente. Eu tô assim sem saber ainda como me comportar diante de alguém assim, tá? Dois. Mas eu já quero apresentar ele. Moisés, daqui a pouco tu fala o currículo dele, que vai demorar um pouco, Sim. né? Não sei nem se a gente vai conseguir falar nesse episódio. Mas, Davi Lago, seja muito bem-vindo ao JuCast. Obrigado, Moisés, Rafael, tô muito feliz, obrigado pelo convite. A maravilhosa e calorosa recepção cearense, é bom demais. Aqui o negócio é quente de todo lado, Bom viu? demais. Você sabe que aqui a gente só tem 3 climas, né? 3 climas do Ceará. É o quente, muito quente e o quentíssimo, né? Literalmente. Aqui quando baixa a temperatura um pouquinho, a gente já é todo, né? A gente já coloca um casaco já. Casaco, quer armar 28 rede, graus a gente tá de também. casaco aqui. Não quer sair de Viva, casa. viva Fortaleza, viva o Ceará. Pastor Davi, vixe, eu soltei que ele é pastor. Gente, ele é pastor, ele é formado em Direito, bacharel em Direito, mestre em Direito. Fala aí, Moisés, fala pra gente. Ele é pastor, como o Rafa já falou. Foi pastor de jovens por mais de 20 anos. Trabalhou com o pastor Lucinho. É autor de vários livros. Gente, aqui eu só vou dar alguns, tá? Como Ame o Seu Próximo, Ética Radical de Jesus, Brasil Polifônico, tem até palestra no TED sobre esse tema. Formigas, Lições da Sociedade Mais Bem-Sucedida da Terra. Esse aqui é best-seller, também é muito bom, sobre produtividade, algo que a gente fala aqui também no JuCast. Tem também o Salva Vidas, Como Ser um Jovem Radical e Ativo no Reino de Deus, A Igreja do Futuro e o Futuro da Igreja, Um Dia Sem Reclamar, Descubra porque a Gratidão pode mudar a sua vida. Aqui é alguns dos títulos dos livros que o Davi tem publicado. Ele também é colunista na HSM Management, já foi do G1 na Veja, é coordenador no Labor da PUC São Paulo, que é dirigido pelo Luiz Felipe Pondé e torcedor do São Paulo. São Paulo, tricolor, tricampeão mundial. O time tá meio ruim das pernas ultimamente, mas Não, mas vai dar certo. vai dar certo. Rapaz, o Moisés falando aí da apresentação, né? E de tudo que me chamou a atenção, eu ouvi ele falando aqui sobre o livro chamado Um Dia Sem Reclamar. Foi. É possível passar um dia sem reclamar? É possível sim. Às vezes nós ficamos num padrão de reclamação e nem percebemos. E quando você conscientemente, né, coloca esse desafio, você começa a perceber o tanto que você reclama sem que se dê conta muitas vezes. Na verdade, né, esse título, essa hashtag Um Dia Sem Reclamar, no período que eu liderei jovens na Igreja Batista Getsemane, em Belo Horizonte, foram muitos anos. E teve uma vez que nós fizemos uma campanha contra o esfriamento global. Nós fizemos uma espécie de ação na cidade de Belo Horizonte e a gente colocou esse nome, né? Campanha contra o esfriamento global. E a gente estava falando do esfriamento do relacionamento das pessoas, como as pessoas vão ficando ríspidas, estúpidas. Então, na verdade, foi uma intervenção urbana, meio artística assim também, com o coletivo dos criativos lá da igreja. Foi em 2014 que nós fizemos isso. Uau. E aí nós colocamos algumas hashtags, né, com ações, né, dê um presente a alguém. E eram várias hashtags, eu não lembro de cor, 7. E uma delas era a hashtag Fique um Dia Sem Reclamar. Eita. Aí nós distribuímos, Desafio grande, viu? nós distribuímos adesivos, fizemos algumas camisetas, e aí a gente, nós incentivamos os jovens da nossa comunidade, né? Na época que eu liderava, nós tínhamos assim, cerca de 4.000 jovens na Igreja Batista Getsemane, né? Pastor Jorge Linhares, né? Uma igreja muito expressiva lá na capital mineira, com 80 congregações. Então a gente colocou esse desafio para os jovens. E esse do Um Dia Sem Reclamar foi um dos que nós mais tivemos
retorno, resultado, as pessoas deram testemunhos, comentaram, e realmente foi muito legal. Aí nasceu também a ideia do livro, né? Eu escrevi junto com o professor Marcelo Galupo, foi meu orientador na PUC, ele é professor de filosofia do direito, um mestre, e aí a gente foi juntando as ideias e fizemos um livro que é sobre a ética da gratidão. Uau. Né? A ingratidão, ela é universalmente repelida. É impressionante. Não existe nenhuma religião que valoriza a ingratidão. Nenhuma. Não existe nenhum sistema ético que valoriza a ingratidão. As peças de teatro, as obras da literatura, as grandes poesias condenam a ingratidão. Então é interessante, é um dos raros consensos assim, universais, é que o ingrato é alguém repulsivo. Ah, olha só, isso é tão sério, né, que até nos filmes, né, da máfia, né, O Poderoso Chefão completou 50 anos agora, o grande filme de todos os tempos, até mesmo entre os códigos, né, no filme da máfia, a ingratidão é punida no meio deles. No código de ética dos criminosos. E é isso que é um dos pontos impressionantes. Então, a ingratidão do filho com o pai, a ingratidão com alguém que te faz um bem. Então, a gente examina isso profundamente. E aí, por óbvio, né, a fé cristã tem uma mensagem muito contundente sobre isso. Porque ela vai mostrar, ela inverte um pouco o jogo. Nós somos sempre acostumados a condenar o outro que é ingrato. Sim. Na fé cristã, nós somos ensinados a perceber a nossa ingratidão de um modo muito firme. Né? Em Romanos capítulo 1, quando o apóstolo Paulo está organizando uma explicação, né, concatenada da fé cristã, né, o objetivo da carta aos Romanos, ele começa no capítulo 1 dizendo, olha, foi por causa da ingratidão que os seres humanos viraram as costas para Deus e não adoraram Deus que os amou, que os criou. E olha que interessante, olha onde vai fundo a ingratidão. Então a associação da ingratidão com o pecado, com o orgulho, né? Com a tentativa de uma vida que vira as costas para o próprio Criador amoroso. Então é um livro bem legal, onde a gente vai abordando essas temáticas. Eu estou falando aí, a ingratidão, ela meio que cega, né? A ingratidão, ela cega as pessoas, né? Eu tava lembrando aqui, por exemplo, né, já que a gente falou da Bíblia, do filho pródigo, né? Só que eu quero falar do filho mais velho. Sim. Porque o filho mais velho, em tese, se você for ver, analisar mais profundo, ele era ingrato. Sim. Porque ele não conseguia enxergar os benefícios que ele tinha ali dentro da casa do pai. E ele conseguiu só enxergar com maus olhos a bondade do pai para com o filho pródigo. Só que para ele não conseguia ver essa bondade. Não. Ele não conseguia agradecer pelo que ele já tinha, né? Exatamente, Rafael. Eu chamo esse irmão mais velho de um filho prodígio, né? Tem um filho pródigo e um filho prodígio. Pródigo é o gastador, esbanjador. É o mais novo. E o mais velho é o prodígio. Ele se achava o cara, né? Quer dizer, ele é o funcionário do mês. Ele se achava resolvendo tudo na linha, mas como você bem fala, ele tinha inveja, ele era ingrato, ele era uma pessoa sem generosidade, sem amor. E a ingratidão só faz mal às pessoas, né? A gente coloca no livro várias pesquisas, né, que mostram como que há uma propensão maior à depressão, né? Vários exames que são feitos pelas melhores universidades, né? A gratidão te torna uma pessoa mais isolada, né? Você nem sabe, muitas vezes, mas portas de emprego são fechadas, né? Porque você é alguém que sai reclamando de tudo, né? Por exemplo, eu nem lembro se está no livro ou não, mas é um exemplo que eu tenho que colocar no livro, se não coloquei, que eu não lembro. Atualização do livro, por gentileza, tá? Citadel, André, Marcial, vamos atualizar, professor Marcelo. Teve um jovem um dia na igreja que ele veio me pedir ajuda para conseguir um emprego. E aí, cara, ele estava desempregado há muito tempo e ele falou, Davi, me ajuda, pastor, eu estou precisando de uma ajuda, tal. E eu comecei a conversar com empresários da igreja, comecei a conversar com colegas para tentar ajudar a vida daquele jovem, né? O pastor, né? Uma das funções dele ali, impulsionar as pessoas. E aí eu percebia que quando eu falava o nome desse jovem para os empresários, dentro e fora da igreja, o nome dele era queimado. Eu nem começava a falar e a pessoa, não, fulano, não vai dar, sabe como é que é? E eu fui meio que percebendo, um desses empresários, um homem
com muitas possibilidades de ajudar, com empresas, que era mais meu amigo, eu senti liberdade de perguntar pra ele. Falei, cara, mas me dá real aqui. Por que ninguém tá nem aí pra esse cara? E ele falou, vou falar, Davi. Esses caras aí que você tá tentando ajudar, ele tá queimado em Belo Horizonte porque ele ganhou uma fama de ficar pouco tempo no emprego, fala muito mal de todo o emprego que ele passou. Ele acha que ele vai chegar onde? Então, assim, a ingratidão, ela funda a tua vida profissional, né? O mercado de trabalho, ele pune severamente esse tipo de comportamento. Então, nós temos que entender que a gratidão não é um assunto fofinho. Nós não estamos falando aqui de bobajada, de Gratitude, mágica, seja de grato, gratiluz. gratitude, É óbvio que não é isso. Nós estamos falando aqui de um conceito, né, de uma virtude real, de um princípio ético, de você não ser uma pessoa, então, que humilha os outros, que, né, o tempo inteiro fica tentando se impor sobre os outros. Isso não é legal. Então é mais nessa linha, né? É um final do livro, tem exercícios práticos, né? A gente coloca lá algumas ideias, porque o legal da gratidão é isso, é a pedagogia da gratidão. Você pode aprender a reclamar menos. É claro que existem reclamações legítimas, mas aqui, aquelas reclamações, né, tem gente que sente prazer em reclamar. Você já viu pessimista? Prazer do pessimista é ver você mal. Né? Ele se alegra de ver você triste, aí ele fica feliz. Ele realizou a vontade dele, que era ver você. Você estava animado, você tinha um horizonte, você tinha uma ideia. Possibilidades. Aí, não é? Isso. Hein, mas aí chega o pessimista. A alegria dele é ver você mal. Então, isso não é bom. Então, tem exercícios lá de você mandar cartões de agradecimento, comemorar o próprio aniversário, aprender a celebrar a vida, né? O povo brasileiro, ele é conhecido por ser um povo feliz, né? Especialmente o povo cearense. O povo cearense... Demais. Aqui... Demais. Vocês são os melhores. Aqui a gente faz piada até com... Ninguém A no gente Brasil, mesmo. nenhum estado brasileiro, né? Tem mais talentos, inclusive, né? No teatro, no cinema, na questão da comédia. Porque o cearense, ele tem essa alegria o nordestino de modo geral, mas no Ceará, a gente eu que, né, sou um turista, que não moro aqui, mas que vem, a gente percebe. Então, que nós possamos, nesses dias mais difíceis de pandemia também, valorizarmos também esse talento, esse diferencial dos brasileiros, dos cearenses, e ter uma vida com mais gratidão uns com os outros. É isso aí. Eu gosto de dizer que a ingratidão, ela fecha portas, enquanto a gratidão, ela abre portas. Né? Simples, sorriso no rosto. Né? Quando a minha filha chega, ela sorri pra mim e diz... Tem uma frase antiga, Muito obrigado dela, né? Muito obrigado dela, é o sorriso. Né? Tem Então, uma frase antiga, acho que ela é atribuída a Platão, eu tô puxando de memória aqui, mas a frase, ela funciona mesmo se não for do Platão, né? É assim, né? Quando você encontrar alguém, seja gentil, porque aquela pessoa está passando as próprias batalhas dela, né? Cada um de nós tem a sua luta, a sua aflição, e às vezes a gente está encontrando alguém no meio da rua e a gente tem que lembrar isso, né? Eu não posso colocar o meu problema na pessoa, eu não sei o que ela está passando, então... Essa questão da gentileza, ela não custa. Uma pesquisa da Universidade de Sussex, na Inglaterra, recente, desse mês, de abril de 2022, eu recebi na newsletter da universidade a pesquisa que mostra que os religiosos, eles são mais gentis, numa pesquisa com 60 mil pessoas, perceberam duas coisas. Os religiosos têm mais atos de gentileza recorrentes do que não religiosos, e as mulheres têm mais atos de gentileza do que os homens. E os atos de gentileza mais gentis eram, em primeiro lugar, ajudar um amigo em uma necessidade. Segundo, pegar uma coisa de alguém que caiu no chão, falar pra pessoa, caiu uma coisa sua no chão, olha aqui, você precisa de uma ajuda. E o terceiro e o quarto eu não lembro. Acho que o terceiro era... Eu não lembro o terceiro. Era se colocar à disposição de alguém. Eram os três primeiros. Coisas simples, né? Você vê que Mas são coisas esse é o simples, ponto. Né? A gentileza é uma coisa muito... Esse é o ponto. Você matou a charada. Muito mais simples do que precisa. É como você disse, é um sorriso. É se colocar à disposição.
isso parece uma coisa simplória, mas as pessoas não fazem isso. As pessoas ficam com cara feia. Eu conto, né, a história que um dia eu cheguei com a minha esposa num restaurante e era pra ser, Lucas, um dia feliz. Era pra gente estar ali num momento romântico. E eu lembro, cara, que o garçom chegou tão... assim, o que você quer? Eu falei, eu quero ir embora. Eu falei assim, eu quero ir embora. Onde que é a porta? Como é que faz pra levantar? Então, ainda mais, né, às vezes a pessoa trabalha com atendimento, mas ela tá tão sobrecarregada que, né, mesmo uma profissão que exige o tratamento, então os atos de gentileza, eles diminuem problemas ao invés de ampliá-los. É isso aí. E a gente tá aqui, você que tá assistindo na transmissão, que é na primeira transmissão, né, que é meio que, parece que tá sendo ao vivo, na estreia do podcast. A gente está falando sobre gratidão e o quanto a gratidão abre portas, o quanto a ingratidão ela fecha portas, e o quanto você se esforça mais para ser ingrato do que para ser grato. A gente está recebendo Davi Lago aqui, você já vai deixando aí o teu like, já vai compartilhando esse vídeo, porque o bate-papo aqui já começou bom demais e a gente já tá cheio de gratidão por esse momento aqui, viu, meu amigo? Verdade. Moisés, a gente estava conversando, né, e a gente falou um pouco do currículo do Davi, mas eu quero que você, Davi, fale pra gente quem é o Davi, né? Quem é o Davi? Quem é o Davi? Solta aqui pra gente. Eu sou um ser humano, né? Eu sou terráqueo e nascido de novo em Cristo Jesus, né? Criado por Deus, recriado por Cristo Jesus, né? O sentido da minha vida, propósito da minha existência é glorificar a Deus, né? Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, é a partir daí que eu me entendo como gente, né? Eu entendo que eu tenho que amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a mim mesmo. E eu procuro levar muito a sério, sabe? Essa questão de ser uma criatura amorosa. Alguém que se esforça para amar a Deus e amar ao próximo, não no meu mérito, mas pela obediência e pela força que o próprio Deus me dá. É assim que eu me entendo, né? Sou casado com a Natália, nós vamos completar 12 anos de casados. Uau. Eu sou bem apaixonado por ela. Era minha primeira namorada, primeira noiva, primeira esposa, e eu quero ficar sempre com ela. E a gente se conheceu na escola, né? Eita! E a gente tem uma filhinha, Maria. A Maria tá com 9 aninhos. E sou amigo do Lucas de muito tempo. Tô aproximando a amizade com o novo Lucas ali, com o Moisés, com o Rafael, André. Isso. E é isso, eu procuro preservar minhas amizades, ser leal às minhas amizades também. Eu não tenho muita coisa que dizer. É interessante essa pergunta do quem é o Davi, né? É muito interessante porque às vezes quando a pessoa tem alguns títulos, ela acha que a vida dela está resumida aos títulos. Ela acha que a identidade dela tá inclusa no título. E, na verdade, existe a identidade, existe quem ela é, existe o que ela acrescenta. E existe os títulos que, claro... são necessários, são essenciais, contribuem para a vida, mas a pessoa não está resumida aos títulos, né? Os títulos muito bem. Os títulos são importantes, eles fazem parte da vida profissional, né? O próprio Jesus, ele falou assim, vocês me chamam de mestre. Eu sou, realmente eu sou o mestre de vocês. E vocês estão certos, mas é muito mais do que isso. Olha, eu quero que vocês lavem os pés. Eu estou dando um exemplo para vocês de um conteúdo, não de uma palavra solta. Então isso é muito legal, né? Ontem eu recebi o e-mail, foi Páscoa, né? Ontem, domingo, da gravação aqui da nossa conversa. Eu recebi o e-mail do pastor Rick Warren, né? Lá na lista dele, lá de pastores, que ontem ele mandou um e-mail muito legal, falando assim, ó, vai ser a minha última Páscoa como pastor na Saddleback. Quem não conhece o pastor Rick Warren, ele é uma referência hoje da igreja evangélica no mundo. Tá entre assim, os líderes mais influentes hoje da igreja evangélica nos Estados Unidos, no mundo. Ele dirige planos de combate à pobreza na África. É um cara multipremiado, queridíssimo, autor do livro mais vendido depois da Bíblia no século XX, que foi Uma Vida com Propósitos, né? E o pastor Rick Warren mandou um e-mail muito, muito tocante ontem, falando sobre esse assunto nosso, dizendo assim, é a minha última Páscoa como pastor da Saddleback, depois de 43 anos. Uau. E ele fala assim, eu quero deixar aqui para vocês, pastores, né, a minha gratidão e tal, e a lição que eu aprendi em mais de 4 décadas de ministério. E ele falou assim, a lição que eu aprendi é que o pregador, quando ele sobe ali para comunicar a mensagem, mais do que falar algo,
ele é chamado por Jesus para amar aquelas pessoas. E as pessoas não vão entender o amor de Deus se elas não receberem do pastor esse amor de Deus. Se elas não... Ele fala assim, não, ele está falando não como um evangelista, alguém que fala e vai embora, mas como alguém que está ali pastoreando um rebanho, né, continuamente. E é isso, né? Eu fiquei pensando, é isso que é ser um cristão, né? Eu tive já que falei esse assunto, né, eu tive a alegria, a honra de ser motorista do pastor Rick Warren em 2008, quando ele esteve no Brasil. E a gente foi ver a palestra dele, na época era o Credit Card Hall, né, o pastor Carlito Paz organizou lá e foi tão legal. O Rick Warren chegou, estava no auge, Rick Warren. Naquela mesma semana, ele realizou o Fórum Cívico de Saddleback, recebendo o Barack Obama e o McCain, né, o senador McCain, que eram os candidatos, né, o republicano e democrata à presidência dos Estados Unidos. O Obama ganhou. Inclusive convidou o pastor Rick Warren, que fez a Invocation, que é o nome que eles dão àquela oração na posse presidencial, uma tradição americana, né? Os 46 presidentes norte-americanos, 44 foram evangélicos, 2 católicos, né? O Biden e o Kennedy. Então o Rick Warren foi convidado para orar. Quer dizer, um cara incrível, né? E eu lembro que eu fui o motorista dele em Belo Horizonte. Ele falou na Getsemane, falou na Lagoinha, falou no Colégio Batista. Foram os compromissos públicos dele. E levando ele para um lado, para o outro, eu vi que é verdade isso. Eu falei, cara, olha, esse cara, meu, ele vai ser o primeiro debate, era o primeiro debate da campanha para o cargo mais importante do mundo. O título mais importante que existe no planeta Terra. Aquele cara que coordena um exército mais poderoso, que é o presidente dos Estados Unidos, a maior economia, etc, etc. Nação mais avançada tecnologicamente, cientificamente, etc, etc. E aí eu lembro, cara, que a gente chegou assim no hotel, né? E aí, cara, tava no saguão do Hotel Ouro Minas, tava a Fox News, sabe? Repórteres do mundo inteiro. E ele dando atenção pra mim. Entendeu? Ele dando atenção pra mim. E eu fiquei olhando aqui, eu ficava todo sem graça, assim, nem arranhando inglês lá. E eu, todo menino ali, 20 e poucos anos de idade. E aí eu falava assim, não, pode ir. Não, mas eu quero terminar de falar. E todo mundo tirando foto, assim. Eu falei, espera aqui. Não, David, come on, let's go. E aí ele conversando comigo, querendo saber qual que era a minha outra dúvida. Então, essas experiências com pessoas, né, que marcam a nossa vida, também são muito importantes para a nossa identidade. Sim. Você entende melhor quem é você, já dizia o filósofo Martin Buber, depois que você vê o outro. Uau. Se você só olha pra você, você não entende que você é uma pessoa, você pensa que você é uma coisa, né? É um assunto para outro podcast, mas... Né, temos vários assuntos aqui para outros podcasts. Nós vamos fazer um sobre política depois e tal. Preparem-se. Todo mundo mais calmo aí, mas o que é o negócio? O Buber, ele foi um filósofo judeu que falou muito sobre isso. Ele fala que tem 2 tipos de relação. Existe a relação monológica e a relação dialógica. Parece complicado, mas dá pra entender de um modo bem simples. A relação monológica de uma pessoa é a relação eu-isto. Eu-isto. E ela é só em uma direção. Agora, a dialógica é quando eu falo e aí eu escuto. Aí eu escuto. Então é como uma pessoa. Então eu falo com você, você fala comigo. Aí não é uma monológica. Não parte só de mim. Eu recebo algo. De acordo com Buber, somente em uma relação dialógica o ser humano entende que ele é um ser humano. Ele entende que ele é uma pessoa. Né? Então, a questão da identidade é uma das maiores questões. Alguns falam que é a maior questão que existe. Né? Quem somos nós? O que somos nós? Quem somos nós? Então, a identidade ela não é uma palavra legal, da moda, sabe? É uma questão filosófica, uma questão teológica. É a grande questão. A questão é essencial para a pessoa saber quem é, né? E aí, tudo parte disso, você gostando ou não. Você querendo ou não, você gostando ou não, as suas ações, seu comportamento, seu modo de falar, o comentário que você põe no podcast, o que você vai falar, revela a tua identidade. E aí o ponto só era esse, que eu tava falando do Rick Warren, coisa de podcast, a gente vai falando, vai lembrando, né? E aí, então quer dizer, quando você então, encontra alguém e fala, poxa, essa pessoa ama, eu quero amar assim, você vai entendendo quem é você também, né? Legal, acho né? Que o processo de evolução, legal, fala sério, o processo de evolução demais. vai aí, né? Porque é interessante quando você pega
E entende, né? Falar de identidade parece que você está falando de algo somente individual. Só que para isso acontecer, você precisa do outro. Sim. Porque então você vai se coisificar. Sim, exatamente. Desculpa o termo. Desculpa o termo, Davi. Mas você vai se coisificar. E aí, essa identidade em si mesmo, ela não existe. Sim, na verdade, ela é uma farsa. Isso é abordado na literatura, isso é Uau. abordado na psicologia, isso é abordado agora do ponto de vista de neurociência, no próprio direito. Temos um advogado de Monchê aqui, que é o Lucas, né? As relações jurídicas. Então, senão a gente cai no solipsismo, que é pensar que só existe a gente no mundo. Mas aí é um problema realmente que só dá pra encarar em outro podcast. Eita. Demais. Aqui tem vários assuntos pra gente debater. Vocês estão vendo aí, né? A gente falou sobre... Tem um podcast que pode vir de política, a gente pode falar sobre identidade. Esse é o nosso convidado de hoje, né? Você vê aí a quantidade de sabedoria, né? Então, eu te peço pra você já pegar um papel e uma caneta pra anotar tudo aqui. Meu amigo, anota né? Porque a tudo. gente tá aprendendo, eu tô aqui no lugar de aprendiz, né? De aprender mesmo com Vocês o são Davi muito hoje. generosos. Né? E a gente até expressando gratidão, a gente já se sente honrado, gratos, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. E algo que a gente debateu aqui, que conecta com tudo, né? Que até é um tema, acho que é do seu livro mais recente, que é Amar o Próximo, né? Que é a questão de servir ao próximo, né? Então é um princípio de liderança isso. Então vem, por exemplo, gratidão, se a gente for ver, tá lá a questão também do serviço, de servir ao próximo, de amar ao próximo, aquele mandamento que nosso líder supremo, né, a Jesus Cristo, o grande exemplo, pelo menos eu tenho para mim que é o maior exemplo de líder que a gente pode ter, que é Jesus Cristo, onde ele ensina, na passagem dele aqui, ele ensina vários princípios sobre liderança. Então, um dos princípios de liderança também é o serviço, né? De servir pessoas. Eu falo isso porque eu também, junto com a minha esposa, também tenho um negócio. Então, lá eu vendo um produto, né? Mas o que eu faço é servir pessoas, aonde quer que eu esteja, né? E aqui a gente vê notório na vida do Davi isso, a questão do serviço, a questão de ser grato, né? E Davi comenta um pouco sobre isso, um pouco de liderança relacionado com serviço, enfim. Você tocou num ponto, né? Num nome, né? O nome de Jesus. Jesus, ele é, tanto na vida real, né? A maior figura da história da humanidade, de toda a história da civilização, né? Jesus de Nazaré, como na própria ficção não foram capazes de criar uma figura tão atraente, fascinante, singular como Jesus. Então Jesus, né, Shakespeare não criou um personagem como Jesus, né? Cervantes não foi capaz, né? Goethe não foi capaz, Machado de Assis não foi capaz, o cinema não foi capaz, George Lucas, Spielberg, né? Hitchcock. Quem você falar, né? O Jesus, ele ultrapassa todas as psiques e personalidades que foram criadas, né? E às vezes que existiram na vida real, né? Nós cremos na existência de Jesus, na sua morte e na sua ressurreição corpórea no terceiro dia. Isso é ser um cristão. Então, essa figura maravilhosa, esse que é o maior de todos os seres humanos que já existiram, né? É antes e depois de Cristo. Ele resumiu, né? A nossa ética, o nosso comportamento, a nossa espiritualidade, vida, né, com os dois mandamentos, né? Blaise Pascal, o filósofo, o matemático, ele disse que na República Cristã existem duas leis, né? Amar a Deus e amar ao próximo, né? Quando Jesus fala sobre amar ao próximo, ele está citando o texto de Levítico, capítulo 19, verso 18, um texto da Torá, um texto do início da Bíblia hebraica, né? Onde se diz, olha, a vingança pertence a mim, diz o Senhor. Mas vocês, cada um amará o próximo como a si mesmo. Então não é que não tenha uma punição, uma retribuição, alguém que comete um dano, um crime. Mas Deus lá no Levítico ensina ao povo de Israel que a vida deles, eles não deveriam viver para se vingar, mas viver para amar. Que ele estava no controle de tudo. E ali aparece esse princípio, que é considerado também o ponto alto da ética do Antigo Testamento, que é amar o próximo como a si mesmo. Jesus vai pegar esse texto
e vai cortar alguns parasitas que se acoplaram nesse ensinamento. Né? Então, quando Jesus está no início do seu ministério, no Sermão do Monte, que alguns consideram a maior mensagem que alguém já pregou, já ensinou, já falou em todo o mundo, né? O texto que influenciou Gandhi, que influenciou Luther King a realizarem, né, as grandes mobilizações pacifistas da história do século XX. Jesus ele fala assim, ó, vocês ouviram o que foi dito, ame o teu próximo e odeie o teu inimigo. Mas não existe essa frase de odiar o inimigo no Antigo Testamento, nem no Novo. Nunca Deus mandou odiar ninguém. Não existe, é o contrário. Já no Antigo Testamento diz que nós não devemos odiar. Fala assim, por exemplo, em Êxodo 23. Se você encontrar o jumento do teu inimigo perdido, é o teu dever pegar ele e devolver para o inimigo a propriedade. Não, o comportamento santo de Israel exigia que eles restituíssem a propriedade do inimigo. Em Provérbios está escrito, se o teu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso você vai amontoar brasas vivas na cabeça dele, que é um texto que Paulo usa em Romanos 12. Ou seja, não existe, o ódio é obra da carne. O ódio é uma das evidências que a pessoa não tem Deus na vida dela. Quem odeia o seu irmão é assassino, 1 João. É filho do maligno como Caim que matou o próprio irmão. Então o ódio não é uma brincadeira. No entendimento cristão, o ódio é uma das coisas mais terríveis que existem na vida de uma pessoa alienada de Deus. E Jesus fala, eu porém vos digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Então Jesus ele aprofunda, porque o amor não é um sentimento, o amor não é uma coisa sentimentalista, emotiva. O amor na fé cristã ele é tratado por Cristo em categorias éticas, ou seja, comportamentais. Né? E já que nós somos amados por Deus, nós conseguimos amar o inimigo, porque Deus nos amou quando éramos inimigos dele. Romanos 5, verso 10 fala isso. Então a fé cristã, você perguntou de Jesus, ele vem com uma mensagem que ela é insuperável. Quer dizer, o Deus criador dos céus e da terra, de tudo que existe, ele se faz carne, se faz homem, entendeu? E se entrega num amor ágape, num amor sacrificial e deixa isso de modelo ético para a igreja, para os seus seguidores. Então esse texto de Levítico, ele vai ser citado 8 vezes no Novo Testamento. Nenhum texto do Antigo Testamento é mais citado no Novo do que o ame o seu próximo. Então Jesus ensina o amor. Agora, o amor não é frouxidão. Liderar pelo amor não significa liderar passando a mão na cabeça, porque esse é uma distorção do que é amor, né? É uma distorção do amor que Jesus ensinou, né? O amor, ele exige verdade. O amor, ele exige transparência, né? Na linguagem bíblica, luz, né? Antes de falar que Deus é amor, em 1 João, fala que Deus é luz. Fala que Deus é luz, ele não há treva alguma, ele é santo, e esse Deus de luz é o Deus que ama. Né? Não é um Deus de trevas, não é um Deus nebuloso, não, é um Deus que se revela e que ama. Então o amor, ele não é desconectado da santidade, da justiça, da verdade. Né? Então quando Jesus ele ensina a liderar com firmeza, ele corrige os seus discípulos. E isso é amor na Bíblia. O amor verdadeiro, ele educa a pessoa para o aperfeiçoamento do caráter da pessoa. E não deixa a pessoa... Já pensou? Tem alguém andando com os olhos vendados por um precipício. Eu amo aquela pessoa, então eu vou abraçar, eu não vou deixar, eu vou segurar ela para ela não cair, porque eu amo, eu não quero que ela caia num precipício, morra e seja destruída e se machuque. Então, às vezes, a gente vai fazer alguma coisa, uma intervenção, né? Por amor, porque nós estamos vendo uma coisa muito óbvia, uma coisa que não está em questionamento, ela vai cair no precipício, é óbvio que vai dar ruim isso, e a gente, por amar, a gente não quer que a pessoa sofra, né? A gente não quer que a pessoa... Agora, Jesus também ensinou isso, que esse amor que intervém, esse amor que age, né? Muitas vezes a pessoa está consciente do que está fazendo. Muitas vezes a pessoa ela quer seguir aquele caminho. E aí Jesus também fala sobre isso. Olha, não dê pérola aos porcos. Não jogue o que é sagrado aos cães. Então, olha Jesus que é o amor. Jesus que ensinou sobre o amor fala, se algumas pessoas não ouvirem o evangelho, Mateus 10, sacode a poeira do teu pé e vai pregar em outra cidade. Então, o amor nunca é frouxidão. O amor é uma postura, uma atitude que convida, né? Agora, você pode dar
teu corpo para ser queimado, 1 Coríntios 13. Sem amor não vale nada, entendeu? Então, tem gente que acha ruim falar de amor. Quem fica falando de amor? É uma pessoa que está afastada da fé cristã. É uma pessoa que não conhece o evangelho. É uma pessoa que começa a confundir as coisas. Achar que o amor é só o sentimento mesmo, né? A pessoa não colabora, entendeu? E vai prestar contas a Deus. O senhor citou o exemplo aí do caminhar pro precipício, né? Nós somos pais de meninas, né? Moisés tem uma filha, eu tenho uma filha, você tem uma filha. E aquela história, se você vê a filha caminhando pra tocar na tomada, a gente vai correr e vai tirá-la de lá. E ela vai espernear, porque ela quer. Ela vai chorar, ela vai gritar, ela vai sofrer porque ela quer fazer algo. E eu acho que isso muitas vezes acontece com a gente, né? A gente tá falando aqui de fé e algumas vezes, né, quando Deus, pela sua misericórdia, nos livra de algo, nos atenta para algo, e a gente esperneia, talvez naquele momento a gente acha que não está sendo amado. Talvez naquele momento, ou pelas pessoas que cuidam da gente, que trazem um conselho, que trazem algo para nos livrar daquilo que a gente não está conseguindo enxergar, e alguém vem e alerta, né? Seja um relacionamento que a pessoa está ali indo por um caminho que não deve ir, seja novas amizades que ela está construindo que ela não deve ir, seja uma porta de trabalho que ela está indo e talvez quem está de fora está vendo de uma maneira diferente da que ela está vendo, e ela naquele momento talvez ela não se sinta amada, né? E eu acho que na verdade o sentimento, ela não está sentindo sentimento, não está tendo sentimento de amor. E é nessa hora que a convicção do que é amor precisa prevalecer. Para você saber que talvez chorando, o amor está se manifestando. Talvez sofrendo, o amor está se manifestando. Talvez doendo, o amor está se manifestando. Porque o amor nem sempre é algo fofo, né? Não, o pessoal confunde. É isso aí. Algo que você falou, né? Amar também é posicionamento. Né? É escolha, né? É decisão. Então, Jesus, enfim, a liderança baseada no amor não é só aquela de passar a mão, como você falou, de passar a mão na cabeça, de concordar com tudo, não, é posicionamento. E trazendo para os dias de hoje, né, isso tem ficado cada vez mais recorrente. Né? A questão de você se posicionar nas redes sociais, a questão de você se posicionar no trabalho, a questão de você ter a sua voz, né? A gente hoje vive também nessa questão de debate, a gente está muito polarizado, então a gente acaba perdendo o senso do que é verdade, do que é correto, você tem razão, eu também tenho razão, então o nosso posicionamento acaba a gente acaba se perdendo ali. Então, Davi, trazendo para o nosso contexto de hoje, né? Como é que a gente pode liderar nos contextos atuais? Né? Aqui a gente tem muito jovem escutando, pessoas que estão no mercado de trabalho, pessoas que são empreendedoras, né? Então, como é que eu consigo liderar baseado em princípios, baseado em valores, né? Num contexto atual? Né? O amor custa. Né? O amor ele é ligado a sacrifício, a palavra ágape. Né? O amor ele não é barato, o amor não é algo superficial. E o amor é relacionado à confiança. Quando existe um relacionamento, né, de reciprocidade, né, de abertura real, as pessoas sabem. Né? Uma pessoa que também nunca foi amada, ela tem uma dificuldade muito grande de ser assim. Né? Ela só toma pancada, então ela sai batendo nos outros, né? Eu não sei se vocês já participaram de projetos de ação social ligado a pessoas que moram em situação de rua, menores infratores, né? Em 21 anos pregando a palavra de Deus, eu me envolvi em muitos desses movimentos e circunstâncias. E invariavelmente, você vai fazer um trabalho num presídio, você conversa com menores infratores, por exemplo. São as histórias mais tristes que eu já ouvi na minha vida. Né? Não que isso justifique, é óbvio que não. Mas o que eu estou querendo mostrar é um ponto que é inegável. Né? A pessoa também que não recebe amor nenhum, é difícil você esperar comportamentos diferentes. Daí a importância da igreja, que é chamada a amar as pessoas. Porque então o amor ele cria confiança. Né? O amor cria uma relação de confiança. E a relação de confiança, ela que lança as bases de uma liderança verdadeira, de uma liderança
saudável, contínua. E nós vivemos num mundo hoje atravessado por brigas, né? Que sempre existiram as brigas entre as pessoas. Mas existem pelo menos 3 fatores singulares, próprios do nosso tempo hoje, que são muito estudados por filósofos, sociólogos, antropólogos. Primeiro é a quantidade de pessoas no mundo. Então você tem 4 pessoas numa mesa para pedir pizza, tem briga. Imagina um mundo com 8 bilhões de pessoas, onde não tem nem pizza para todo mundo. Quer dizer, até tem comida para todo mundo, mas o pessoal não consegue organizar isso. E tem gente morrendo de fome, né? Então, primeiro, o mundo está super populoso, com 8 bilhões de pessoas. O mundo chegou a 1 bilhão na virada do século XVIII para o século XIX, 1800. Olha só, de 1800 agora aos anos 2000, quer dizer, em 200 anos, 8 vezes e caminha para 10 bilhões. Caminhamos para 10 bilhões de pessoas. Só no Brasil, mais de 200 milhões. 210, 215 milhões de pessoas. Então, esse é o primeiro fator que a gente tem que levar em conta. Tem mais gente. Quando mais pessoa, mais problema. Mais gente criando intriga, mais litígios, mais desafios. Segundo, além de nós vivemos num mundo com muita gente, nós vivemos num mundo que é mais interligado, interconectado culturalmente, economicamente, né? A famigerada discussão sobre a globalização. Quer dizer, então, é um mundo que é mais difícil você ignorar o que está acontecendo do lado, né? Uma invasão na Ucrânia, a guerra na Ucrânia, a Rússia violou a soberania reconhecida internacionalmente da Ucrânia. Resultado, em um dia alterou o barril do petróleo, o valor, já cancelaram vários voos aqui no Brasil, teve aí a questão dos fertilizantes. Quer dizer, é uma economia que nos últimos 500 anos, desde as grandes navegações, ela é cada vez mais interligada. Então, esse é um segundo fator. É muito difícil hoje se dar ao luxo, vamos ignorar o que está acontecendo. A vida de todo mundo, a economia, o emprego de todo mundo. Então hoje existe muito mais gente, existe uma interligação muito maior e existe, em terceiro lugar, a aceleração que a tecnologia viabiliza. Ou seja, nós estamos falando em tempo real, com pessoas do mundo todo, com pessoas cada um na sua casa, e essa facilidade de conexão, né, gera o que o Van Troyer, um filósofo, chama de hiperauditórios, hiperaudiências. Tá todo mundo ricocheteando, conversando ao mesmo tempo. Nós estamos aqui, o Dr. Lucas está resolvendo um negócio no fórum ali no telefone dele. Quer dizer, tudo simultâneo. Então, as pessoas, mais gente, com mais interligação, né, econômica e a aceleração, a carta demorava a chegar, o e-mail chega, agora o telefone o cara liga, videochamada, tudo em tempo real. Isso amplifica a possibilidade de brigas, né? E por isso que a gente tem essa sensação diferente hoje de mais brigas, porque tem mais quantidade, tem mais velocidade nas brigas mesmo. E aí fechamos com a questão da liderança e do amor. Então perceba, mais do que nunca é necessário líderes que tenham autoridade, sabe, ética, autoridade moral. A crise das democracias contemporâneas é uma crise, sobretudo, de confiança. Não se confia mais em ninguém. Você falou, eu não sei o que é verdade, eu não sei, porque tem notícias falsas, o que eu tô vendo ali é um vídeo, mas pode ser editado, é um vídeo, mas ele é mandado pra mim de um jeito que mexe com a minha emoção, então eu ponho, depois que eu vejo, puxa, eu fiquei tão irritado na hora e não vi que eu fui tapeado. Agora já existe. Eu acabei compartilhando pra... aí já era. Aí tem as deep fake news, que são aquelas... Gente, nos filtros de Instagram, você já consegue fazer efeitos especiais agora. Imagina quem tem, né, trabalha com isso, consegue fazer edições, mudar a cara de um, colocar no outro. Quer dizer, isso agora é acessível, não é mais coisa da Industrial Light and Magic de Hollywood, dos grandes estúdios de Hollywood. Não, agora qualquer pessoa, qualquer criança consegue. Então, mais do que nunca, a confiança, né, é hoje uma das coisas mais valiosas do mundo, é a confiança. E os líderes são aqueles, então, que conseguem construir relacionamentos de confiança. E como que você constrói relacionamentos de confiança? Com amor, com reciprocidade. Então, existem esses desafios, mas a receita, a lição que Jesus deu, né, o caminho que Jesus apresentou, continua o mesmo. Nós temos que amar a Deus, amar as pessoas e executar isso na prática. Lavando os pés, servindo, com atos de gentileza. Davi, tu falando aí, eu fico pensando, né?
Você que está aí nos assistindo, né? O Davi é pastor e o Davi tem esse envolvimento relacionado à igreja. E esse envolvimento relacionado à igreja muitas vezes é visto até de uma forma ruim, até pelo posicionamento. Estamos falando de posicionamento. Às vezes as pessoas, né? Fulano é cristão, então deixa ele lá no canto dele. Fulano é cristão, então ele não tem uma relevância tão grande. E a gente está aqui com uma pessoa que tem uma relevância dentro da igreja, fora da igreja, que consegue falar para múltiplos públicos e que consegue ser uma voz que é ouvida e muito bem posicionada. O assunto aqui agora, Davi, é a relevância, tá? Justamente para a gente, de alguma forma, inspirar as pessoas a entender que, além de 4 paredes, existe um universo. Além das 4 paredes, seja além das 4 paredes da sua família, porque às vezes as pessoas são limitadas pela própria família, sim, seja além das 4 paredes da igreja como instituição, né? Seja além das 4 paredes da profissão que a pessoa tem, porque ela acha também que às vezes está muito resumido. Eu vejo que você fala como pastor, você fala como advogado, você fala como ser humano, você cita filósofos, e eu quero que você traga essa palavra relevância. Por quê? Porque se a gente olha para o Brasil hoje, a gente vê pessoas que estão se destacando internacionalmente, por exemplo, e as pessoas acham que essas pessoas são relevantes porque elas são conhecidas. Elas são relevantes porque elas aparecem muito. Elas são relevantes porque ela tem uma mensagem forte. Essa mensagem forte, às vezes, nem tem princípios, né? Não quero citar nomes aqui, mas o que é relevância, afinal de contas? Como ser relevante no mundo que a gente vive hoje? Relevante é uma palavra que vem da topografia, né? Quer dizer, aquilo que tem um relevo maior, né? Uau. Vem do geomorfismo, ou seja, tem um planalto, tem a planície, e aí tem os relevos, né? Quanto maiores os relevos, maiores os montes, as montanhas. E aí é um vocabulário que caiu na graça das pessoas. Todo mundo quer ser relevante, ninguém quer ser um vale, né? Ninguém fala dos 7 montes, ninguém fala dos 7 vales. Então, a relevância, agora, ela é uma tentação. A relevância não necessariamente... Porque relevância é isso. Relevância é aquilo que se destaca da linha média. Né? Aquilo que... Ou seja, então pode ser mais likes, pode ser maior visibilidade, pode ser mais dinheiro. É algo que se destacou. É algo que se destacou. É algo que se destacou. Agora, ela não necessariamente, então, a relevância... ela é canalizada para algo que vai trazer o bem comum, que vai ajudar pessoas, não necessariamente, né? Então, foi uma tentação, inclusive, uma das tentações de Cristo, em Mateus 4, quando o diabo levou Jesus para um monte muito alto e mostrou todos os reinos da terra. Então, no monte tem muitas tentações, né? No pináculo do templo tem tentação. Nós não estamos sujeitos a uma vida sem tentações. No deserto tem, no templo tem, no monte tem, tudo que é lugar você vai encontrar, nos lugares extremos tem tentação. Então, existem tentações que são próprias a quem se torna relevante, seja lá por qual razão for, né? Então, esse é o primeiro ponto para a gente analisar. Aí uma pergunta legal, então, o que fazer com a relevância que eu conquistei ou não? Ou por que eu quero ser relevante, né? Ou o que eu estou disposto a pagar, sacrificar para ser relevante? Porque Jesus, qual foi a proposta para ele? Olha, eu te dou tudo aqui se você se ajoelhar diante de mim. E Jesus falou, olha, aparta-te de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás somente ao teu Deus. Então Jesus mostrou para os cristãos que a relevância não é a qualquer preço. Jesus não vendeu a alma dele para o diabo, entendeu? Ele é santo. E aí o diabo mostrou os reinos da terra. E o que é maravilhoso é porque Jesus foi fiel ao Pai. No final do mesmo evangelho de Mateus, no capítulo 28, ele fala assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então ele chegou na autoridade da terra e dos céus, né? Na narrativa de Mateus, é muito bonito isso, que existe uma lição. Claro, Jesus é o Deus eterno, criador dos céus e da terra, mas Filipenses fala que ele se esvaziou disso, fez servo em Filipenses 2. Então, Jesus ele mostra isso. Olha, às vezes a gente está querendo no reino da terra e Deus tem uma coisa do céu e da terra pra gente. Então, a relevância... Agora,
a relevância ela é importante na vida cristã, desde que você então siga os princípios. As metáforas para a vida cristã são sempre relacionadas a transformar o entorno. Luz. Uau. Luz são luz. Luz dissipa as trevas. A luz chega, a treva vai embora. Né? O sal influencia de várias maneiras, né? Ele muda o sabor, ele preserva, né? Existe a característica disséptica do sal, ou seja, a capacidade de dar sede, né? O sal dá sede. Então, uma comida com sal não é mais a mesma, né? Ele transformou de vários modos. Vocês têm o aroma de Cristo. O perfume, ele muda o ambiente, ele muda a atmosfera. Então, quer dizer, o cristão, o fermento. Pouco fermento é capaz de alterar toda a massa, a consistência. Então, nós somos chamados a transformar, mas essa transformação, ela não é feita no grito, essa transformação é feita... Não é só o que, é o como é realizado esse caminho da relevância. Como é realizado. E a Bíblia fala de várias pessoas relevantes que Deus abençoou, né? José no Egito, ninguém tinha a sabedoria que ele tinha, né? E ele foi colocado num lugar muito relevante de governo e usou aquela influência para abençoar o povo dele, e todas as pessoas do mundo tinham comida para todo mundo quando José estava no comando. O nome dele mudou para Zafenate Paneia, que significa o Salvador do mundo. Né? Daniel, na cúpula da Babilônia. Né? Olha uma pessoa como o apóstolo Paulo. Quantas pessoas chamam Paulo hoje em dia? Né? Um dos nomes mais queridos, dada a influência do apóstolo Paulo, né? O lugar que ele chegou de relevância, de influência. Então nós... acho que está aqui, né? Um pouquinho de conversa sobre relevância, entendemos quais são nossos objetivos, o que fazer com essa visibilidade. A relevância, então, ela não é um fim em si mesmo, né? Pode ser. A relevância, ela tem que estar recheada com algumas coisas, né? Ela tem que estar recheada com propósito, tem que estar recheada com uma boa intenção, tem que estar recheada com o desejo de transformar não só a sua realidade, mas as realidades, né? Pelo menos da perspectiva cristã. Porque tem gente também que quer ser relevante para humilhar os outros aí, mas aí já se afasta daquilo que a gente acredita, né? A pessoa faz o que ela quiser da vida dela, mas a gente crê que ela vai prestar contas, né? Com certeza, com certeza. Bom demais esse bate-papo aqui com o Davi Lago, aqui no Gilcast. Será que você já compartilhou, meu amigo? Será que você tá aprendendo, tá anotando tudo aí? A gente tá aqui caminhando aqui, quase pro finalzinho, mas tem algumas coisas ainda, né, Moisés? Tem sim, algumas coisas sim. Algo que eu acho interessante na jornada do Davi, né, é que você consegue, na minha opinião, você consegue entrar em várias esferas, né? Você tem a esfera acadêmica, você tem a esfera que eu posso dizer de gestão ali através da HSM, você tem a esfera de liderança, você tem a esfera da política, você tem a esfera da cristã. Então, Davi, conta pra gente um pouquinho disso. Como é que é atuar em inúmeras esferas, né? Como é que você consegue lidar no ambiente acadêmico e entrar também no empresarial, né? De forma prática? Existe a parábola dos talentos, onde as pessoas recebem talentos do Senhor delas, e a lição é que nós devemos multiplicar os talentos. Quer dizer, eu recebo habilidades, dons, todos nós temos habilidades, dons, mas se você também não os cultiva, eles são sepultados, né, pelo medo, pela negligência, pela preguiça. E aí o que eu tenho procurado fazer é muito simples, Moisés. Eu tenho procurado levar a sério desde pequeno e falar assim, poxa, Deus me deu uma capacidade de, sei lá, de estudar, eu tive possibilidades, meus pais me incentivaram. Então eu vou levando aquela trajetória do estudo, cada ano que passa eu tenho alguma meta, às vezes é uma meta maior, às vezes é uma meta menor, mas então eu vou caminhando naquela direção. Mas eu percebo, não, mas Deus me deu um talento de servir as pessoas, de ajudar as pessoas, então eu estou na igreja, então é a mesma coisa. Porque esse é um problema que eu vejo, que é o problema da carteirada. Então o cara o cara é muito bom, o cara tem muito bom para ganhar, ele é muito bom para ganhar dinheiro. E ele ganhou muito dinheiro. Aí ele acha que ele é pastor. Ele acha agora que ele vai ser um bom político, ele pode ter boa vontade, mas se ele não entender de lei, se ele não entender, é voluntarismo, acaba que ele mais atrapalha do que ajuda, porque não é uma brincadeira, né? Você, por exemplo, gerir a coisa pública, né? O cara agora acha que é artista, né?
Ele que agora quer pintar quadro. Aí assim, é tosco, todo mundo fica meio sem graça olhando assim. O cara não tem nenhum talento pra ser um pintor. Ele tem talento pra ganhar dinheiro. Então, sabe uma coisa assim? Não confundir o que é um hobby com o que é um talento real. É importante você ter amigos que te alertam. Sim. Então eu procuro não me meter no que eu não tenho a contribuir. Tem um monte de coisa que eu gosto, assim, mas assim, eu gosto. Não é que eu tenho algo a dizer sobre aquilo, que eu tenho alguma contribuição a fazer. Eu não tenho. Eu reconheço que eu não consigo fazer nada naquela área. Entendeu? Naquela esfera. Eu posso ajudar do que eu puder, mas eu vou o quê? Eu vou elogiar a pessoa que tem um talento, eu vou fazer o que eu puder para contribuir com o caminho dela. Então esse problema da carteirada é uma coisa que o pessoal não entende, né? Não é porque você é pastor e é um cara que é um pastor, que é uma mulher de Deus, que prega, que canta e tem um ministério na igreja, que isso necessariamente vai te colocar, não. Agora eu entendo, ao contrário, eu entendo de dinheiro agora. Agora eu sou super empresário. Não, a pessoa não tem nenhum talento, é toda desastrada, não tem gestão, não tem nada. Então, eu acho que esse é o princípio básico que eu herdei, que meus pais me ensinaram muito bem. E falaram, filho, se você quiser falar na faculdade, você vai ter que estudar. Você vai ter que ser você vai ser reconhecido pela comunidade acadêmica. Não é porque você quer, não é porque você... o pessoal da igreja gosta de você, você cresceu aqui e tal. Não, você vai ter que... Então, por exemplo, a escrever, né, na mídia. Se o texto nem sobrevive na mídia, entendeu? Então eu tive que aprender a escrever. Cara, eu quero escrever melhor, então eu li, eu pratiquei, eu treinei, e aí os textos vão caminhando, os textos... Aí os convites vêm, né? Você vai frutificando, vai passando momentos da vida, algumas coisas vão amadurecendo, algumas coisas você queria que acontecesse mais rápido não aconteceram, mas podem acontecer. Outras que você não esperava acontecem, né? Por exemplo, eu queria sempre publicar um livro, né? Falei, poxa, quero publicar um livro por uma editora. Eu fui me autopublicando. Um dia veio o convite do Dr. William Douglas para escrever o Formigas. Foi a primeira oportunidade que me deram por uma editora grande, editora Mundo Cristão. Mas ele viu lá, eu tinha publicado já 25 livros, né? Isso com 25 anos, não foi? Foi. Aí, mas eram livros que eu escrevia sobre a igreja, entendeu? Eu não ficava escrevendo coisa... O que uma pessoa de 20 e poucos anos vai falar, né? Desde que ela não seja um poeta super talentoso, igual o Rimbaud, igual alguém que realmente tem um talento. Os livros, esses 25 livros, são todos livros... que eram apostilas, que eram treinamentos eficientes, eficazes para a juventude. Então, quer dizer, aí eu recebi um convite. Então, isso era um plano que eu tinha. Eu queria, eu orei por isso, me esforcei e Deus abençoou, né, pela misericórdia dele. Agora, tem coisas que aconteceram na escrita que, assim, eu não imaginava. É coisa assim que não tem nem sentido, que não tá no teu radar, que eu não sabia nem que existia, né? Quando começaram a me mandar desde o ano passado que artigos nossos estavam caindo em prova da Escola Naval, vestibular da Unesp 2022, né? Eu confesso que eu tomei um susto, assim, eu falei assim, cara, como assim? Um texto meu tá do lado de um texto do Michel Foucault numa prova com 69 mil inscritos de vestibular. Eu fiquei em estado de choque, eu pensei que era uma piada, mas aí eu comecei a pensar, falei, cara, glória a Deus, né? Às vezes começam a acontecer coisas que você nem sonha. Então, assim, eu tô dizendo isso para incentivar, né? É um incentivo, né? Eu venho de uma família muito pobre, muito simples a minha família. Minha família não é família abastada, né? Não, entendeu? Mas, assim, eu sempre tive esse incentivo dos meus pais e eu quero deixar esse incentivo para vocês, sabe? De o que você tá na tua mão, tá na Bíblia, em Eclesiastes, faz com toda a tua força, né? E aí Deus vai multiplicando, às vezes, outras linhas. Porque aí, às vezes, a pessoa faz tudo, mas não faz nada, entendeu? A pessoa se acha. Hoje tem muita gente que se acha, ganha um monte de like um mês, um ano, some no outro ano. Por quê? Porque tem visibilidade, mas não tem nada que vai ficar, né? O tempo vai depurando as coisas, né? Esperar o tempo certo. Tem vários princípios. Você falou do livro Formigas, né? Com o Dr. William Douglas. E é muito legal porque Moisés citou a igreja, citou a vida acadêmica, citou tantas atividades. Fora isso, tem o Davi pai, esposo, que é o principal. Família, nós temos que os parentes. Como é que faz para organizar essa agenda? Porque o que eu percebo hoje nessa geração, na nossa geração, é justamente isso, aquela frase que o pessoal diz: eu preciso de 30 horas no meu dia. Não, todo mundo, o tempo ele é muito democrático. É 24 horas do dia para todo mundo. Todo mundo recebe ao mesmo tempo. Então, sobre isso é o principal, né? Eu tenho na minha
que eu chamo de nuvem, né? Uma técnica de organização. E aí na nuvem eu tenho as áreas da vida que eu estou trabalhando, né? E a maior parte ela é ocupada pela vida pessoal, né? Certo. Então é a minha vida, meu casamento, meu relacionamento com a minha filha, com meus pais, com os amigos, né? As viagens que a gente vai fazer de férias. Você tem que planejar isso, que isso não cai do céu. Ninguém vai tirar férias por você. Você não vai ter bons momentos e deixar boas memórias para os teus filhos se você não planejar. Se você não falar assim, peraí, eu tenho que ir no catavento cultural com a Maria, eu tenho que levar a Maria no MASP, entendeu? Eu tenho que levar... E não tem desculpa, né? O Brasil tem muitas programações que são completamente abertas, né? Gratuitas. Quer dizer, não existe desculpa, porque o pessoal, não tem dinheiro, não é dinheiro, é questão de prioridade. Né? Tempo é questão de prioridade. Aí a pessoa é toda bagunçada, cara, então não tem como dar certo. E a base familiar, né? Você cuidar da oração, você cuidar... É o que vai possibilitar o resto. Né? Se você não tem essa base muito clara na tua cabeça, você fica andando em círculos, igual um hamster, que corre, mas não sai do lugar. Então, muitas pessoas erram por não serem instruídas, isso é verdade. Mas aqui, ó, tem um podcast como esse, tem vocês aqui, sempre colocando bons conteúdos, conversando. Então, vamos atrás, vamos... Então, é a tua vida, afinal de contas. Cada um tem, né? O que não falta não são as possibilidades que faltam, né? É a prioridade que falta, é a organização, é o planejamento, é a decisão, é dizer que é possível fazer acontecer. O Jucast é isso, né? O Jucast são pessoas que fazem acontecer. Isso. E o que a gente quer aqui sempre é inspirar você que está aí do outro lado. A você pegar e dizer, cara, se alguém está fazendo, eu também posso fazer. Ninguém é melhor do que ninguém. Não é, a Bíblia fala isso. É bom até, Davi, tu falou... Que veio de uma infância pobre, que veio de uma família pobre. E às vezes essa é a grande desculpa, às vezes, do brasileiro, de dizer, cara, eu não posso avançar porque olha a minha realidade. Eu não posso crescer porque olha de onde é que eu vim. Eu não posso ir porque parece que os meus pais estabeleceram um teto. E eu vi esses dias algo interessante. Os pais, na verdade, a gente precisa entendê-los como alguém que estabeleceu uma base pra gente fluir, pra gente partir dali, né? Tem até um versículo muito bom, Salmo 145:9, que fala justamente sobre isso. Uma geração contra a outra. Os gloriosos feitos do Senhor, né? Os filhos são flechas, né? Quer dizer, vai lançar para ir longe, né? O pai lança os seus filhos. E a minha família é muito humilde, né? O meu pai, ele trabalhou a vida toda, né? Na Aços Vilares, desde de office boy, aí virou chefe do departamento de RH. Então, assim, a gente vem de um lar. Claro, ninguém tá falando aqui de essas coisas também que eu acho, assim, nada a ver, assim, de que a meritocracia, que não sei o quê. É um discurso meio piega, cafona também, muito cafona, entendeu? Eu acho isso muito cafona, pessoa cafona, entende? O que existe cada um tem os seus talentos, cada pessoa tem possibilidades, né? E nós devemos ajudar uns aos outros. Algumas pessoas têm que ter paciência. Gente, a vida passa muito rápido. Né? Eu quase perdi minha mãe na pandemia. E, querendo ou não, quando morre alguém muito próximo, ou quase morre, a gente não tem como. A gente reflete o que realmente importa na vida, né? E a vida é tão passageira, cara. E aí tem gente que vive se matando, brigando. Olha, é uma vida muito triste, né? A vida com Jesus é difícil, sem Jesus é um suicídio total, né? Então, não é uma coisa também... Porque não é só o resultado. Cheguei lá. Claro que é legal você, né? Mas o conceito cristão é de bem-aventurança. Bem-aventurado não é independente do resultado. É independente. O resultado... Porque a Bíblia fala em Eclesiastes, nem sempre o mais veloz vence a corrida. Uau. Né? Nem sempre o que você planta nessa terra que tem injustiças, você colhe. Jesus contou que o cara plantou e veio outro inimigo, filhos do maligno, e plantaram o joio no meio da minha plantação. Então, às vezes você está plantando, mas aí alguém vem. Às vezes você está plantando e vem uma nevasca, Provérbios fala que vem um problema climático que destrói a tua plantação, a safra inteira. Quer dizer, você plantou, você trabalhou. Então existem situações que estão acima da nossa capacidade, mas existem situações que estão dentro da nossa capacidade. Lançar semente eu posso.
E a Bíblia, essa é a bem-aventurança, é lançar a semente, né? Os resultados nós não controlamos, mas você não pode fazer tudo, mas alguma coisa você pode fazer. Uau. E esse alguma coisa você já está fazendo, então não se render, não desistir. É a história, né? Eu vi isso uma vez e me marcou, há muito tempo atrás. A Bíblia diz que nós poderíamos fazer obras semelhantes e maiores das obras que Jesus fez. E às vezes a gente está muito focado em fazer as obras maiores, só que a gente não está fazendo nem as iguais, nem as semelhantes, né? E aí eu acho que existem níveis de crescimento, de desenvolvimento, existem níveis de aperfeiçoamento que vai ali agregando na tua vida. E quanto mais vai agregando na tua vida, vai agregando na vida de alguém. E essas grandes obras, na verdade, a gente volta aqui para o início. Às vezes são as coisas simples que a gente está deixando de lado. As grandes obras, às vezes, também vão ser aquilo que precisa ser feito, fazer o que precisa ser feito, né? Quem não consegue realizar, obedecer um comando simples, não vai ser capaz de dar um comando simples. Muito menos de obedecer e orientar um comando complexo. Muito bom. Quem não consegue fazer as coisas simples, o jogador que não domina os fundamentos do futebol não vai conseguir fazer as coisas mirabolantes que grandes jogadores talentosos, o Messi, o Cristiano Ronaldo, os dribles do Neymar, que são tão elogiados e todo mundo fica vendo e revendo e reassistindo, porque eles conseguem fazer o básico e vão... Tem aquela história também, né? A pessoa nem chega na mesa para rejeitar o manjar do rei, porque ela come o prato de lentilhas, ela já perde no prato de lentilha, né? Então, uma pessoa eternamente esfomeada pelo poder, por fama, por não sei o que, então ela já fica lá embaixo. A maioria das pessoas, quer dizer, ela nem tem oportunidade de rejeitar, porque ela não passa não chega nem nos semelhantes. Então, isso é muito sério, né? O passo a passo, amadurecer, esperar. Tem um monte de coisa que eu queria falar. Mas que eu me considero ridículo se eu falar agora. Eu não tô na idade de falar isso. O que eu fiz ainda na minha vida? Quer dizer, eu até tenho uma visão, até tenho uma opinião, né? Por óbvio, penso que ela tem algum sentido, mas eu guardo os passos, eu guardo a palavra. Como é que eu vou escrever um livro de educação de filhos se minha filha tem 9 anos? Mas eu creio que vai chegar um dia que eu vou poder falar o que eu tô agora trabalhando. Então você vê também uma precipitação. Vocês falaram do filho pródigo, que alguém que se precipita, alguém quer falar antes da hora e queima na largada. Questão do amadurecimento, né? Da jornada. Você né? precisa dar tempo àquilo que você diz que acredita hoje, porque talvez o tempo vai passar e talvez você não vai acreditar mais naquilo, isso, né? A pessoa dá uma opinião tão radical no ano seguinte, que vergonha. E hoje a gente vê, né, com a internet a gente vê justamente isso. As pessoas, elas sempre têm uma opinião, elas sempre sabem de algo, elas sempre têm uma bandeira, elas sempre... Então, a gente falou de posicionamento e as pessoas confundem o que é posicionamento. Às vezes, posicionamento, a pessoa pensa que é brigar, a pessoa pensa que é bater na mesa, eu tô me posicionando, né? E, na verdade, às vezes ela tá prestando até um desserviço para ela mesma, um desserviço para a humanidade, um desserviço para as pessoas que estão ali. Eu tava pensando aqui sobre essa questão que a gente falou sobre a gente fazer o básico, né? A gente viver pelo menos o básico. Back to basics. Viver ali os princípios, né? E isso é o que de fato eu acredito, né? Rafael, o que você acredita sobre como mudar o mundo, né? As pessoas falam muito isso a vida toda, né? Como mudar o mundo, né? Como mudar o mundo? É aquela história, né? Quando você começa, e você falou aqui muito bem que o principal é ali a família, o principal são as atividades com a esposa, com a casa, com os pais. Eu acho que essa mudança do mundo ela vai começar muito nessa mudança, nesse aperfeiçoamento básico, né? Nesse aperfeiçoamento do básico, nessa potencialização do básico, né? Porque quando eu consigo cuidar da minha casa, talvez eu vá conseguir cuidar de outras coisas. Isso já está lá há milênios na Bíblia, né? Como que o pastor vai cuidar do rebanho se ele não consegue gerir as coisas mais elementares? Então esse é um princípio de liderança. Jesus ele falou, um cego não pode guiar outro cego, senão os dois vão cair no buraco. Eu não enxergo nem pra mim, como é que eu vou falar com os outros? Eu não sei, eu não tenho a menor noção do que eu tô fazendo na minha vida, né? Não enxergo um palmo na frente da cara e quero guiar os outros. Então, é uma petulância, uma pedância, né?
Eu peguei aqui, Davi. Vai, Moisés, vai. Deixa eu falar um pouquinho. Não, é incrível essa questão do básico, né? A gente acaba errando muito. Eu sou jovem, a gente tá aqui no ambiente jovem, né? A gente, na nossa geração, a gente quer acelerar muitas coisas. E quando acelera, a gente tropeça. Eu aprendo muito com minha filha, ela tem 2 anos e meio, então ela quer correr. Na hora que ela corre, ela tá aprendendo, então ela vai cair. Então ela tem o tempo de maturação, vai ter o tempo que ela vai correr bem, vai ter o tempo que ela vai andar de bicicleta, e isso trazendo pra nossa vida. A gente vai ter o tempo sim da gente ter a nossa família, de ter os nossos resultados, aí volta aquilo que a gente falou. Precisa plantar, precisa estudar, precisa se capacitar, precisa aprender, se interar com o mundo atual, com o texto atual, né, o que roda aqui atualmente na nossa sociedade, aprender a aprender, né, você tem até um artigo sobre isso, eu li recentemente, que é aprender a aprender. Hoje a gente se torna, tem até uma frase, eu me esqueci da frase, mas que a gente se torna analfabetos. A gente sabe ler, a gente sabe escrever, mas a gente se torna analfabetos. Então, porque a gente não sabe aprender a aprender. Então a gente sabe ler a letra, a gente sabe ler, mas na prática, no dia a dia, não sabe botar pra frente, né? Então a mensagem que quero deixar aqui também para cada um que tá nos assistindo é essa, da gente voltar ao básico e saber mesmo como botar a mão na massa. Até a mensagem do nosso podcast, Jucast, fazer acontecer. Então é fazer. Então o que eu gosto muito é disso, né? É aprender e botar a mão na massa. Você falou muita coisa hoje aqui, a mente explodiu, né, de princípios que você compartilhou com a gente só tem mais uma vez a agradecer, e eu vou passar a bola pro Rafa fazer aí um encerramento. A gente pensou aqui, Davi, pegamos aqui 5 livros, né, seu, e eu queria que você lançasse, né, eu vou falar o livro, vou falar aqui o tema do livro, e você lança aí o que é o ouro. Claro, o livro com certeza tem ouro em todos os lugares. Difícil, mas pegar uma pepita e lançar aqui para poder a gente gerar ainda mais edificação desse bate-papo. Então tem um livro aqui, Ame o Seu Próximo, a ética radical de Jesus. Ame o seu próximo. Como o coração bate, né, por sístole e diástole, a fé cristã pulsa por amor a Deus e amor ao próximo. Uau, rapaz, foi bom demais. Próximo livro, Brasil Polifônico, os evangélicos e a estrutura de poder. Mais olho no olho, menos olho por olho. Uau. Mais olho no olho, menos olho por olho. Menos olho por olho. Muito bom. Formigas, lições da sociedade mais bem-sucedidas da Terra. Vai ser simples, formigue-se. Né? Torne-se uma formiga. A Bíblia fala, olhe, formigue-se, né? Olhe para a formiga, reflita nela e seja sábio. Formiga é um poço de ensinamentos e a Bíblia ensina a estudar a formiga. Né? Eu sei que eu tô falando mais, né? Mas é que formiga, cara, ela é organizada. Eu vou falar só uma da formiga. Vai. Ó, só uma. A formiga são 16 mil espécies, mais ou menos, né? 1/5 da biomassa da Terra é composta por formigas. 1/5 da vida. O planeta poderia chamar planeta formiga, e não planeta Terra. Né? Então, ela sobrevive a todas as faixas de altitude. Aí, essa é a lição. A maior parte das formigas vive meses. Vive uma estação, 3 semanas ou... vive semanas, 3 semanas ou 4 semanas. Uhum. Quer dizer, a formiga nem vai estar viva na próxima estação. Mas a Bíblia fala que ela junta no verão para ter o alimento no inverno. Ou seja, ela trabalha por algo maior do que ela. Uau. Aí vou parar aqui, que aí senão... É muito bom. Pelo amor de Deus. É muito bom, gente. Não, se for falar da formiga mesmo, a gente vai ficar aqui preso. É um outro podcast só para falar. Eu falei com vocês, tem que ter um dos formigas. Porque você falou que já despertou aqui algo em mim, que eu fico pensando, né? A promessa na vida da formiga talvez não se cumpra, né? Mas vai se cumprir dentro da geração dela, vai se cumprir dentro da família dela, né? Deus fez ela assim, o Criador fez assim e nos ensina a aprender com ela. É verdade. Próximo livro, A Igreja do Futuro e o Futuro da Igreja. É recente, 2021, né? Bem pertinente. Esse livro, eu escrevi o capítulo sobre diálogo e a lição que eu colocaria é que o silêncio é tão importante quanto falar. Há tempo de falar e tempo de calar. E às vezes a igreja é profética calada. Né? Jesus ficou calado diante de Pilatos. E foi isso que impressionou Pilatos.
Então o domínio próprio. Tem uma ideia que para ser profeta tem que gritar, falar. E tem profetas, Jeremias, chora em silêncio. Engole o teu choro, Deus falou para Jeremias. E ele profetizou assim. Então o evangelho, antes de ser um som, é um silêncio. Uau, muito bom. E o que a gente começou falando, né? Já falamos muita coisa, mas acho importante tirar uma mensagem de lá, que é #um dia sem reclamar. Nada é mais repugnante do que a ingratidão. Uau, muito bom, muito bom. Você está acompanhando aqui o Jucast, a gente está caminhando aqui para o final nesse bate-papo incrível. Vai ser difícil para os próximos convidados desse programa, viu, Moisés? Demais. Porque o nível não pode cair. Não pode. É daqui para cima, é daqui para cima. E aquela perguntinha, aquela frase que você sempre solicita, eu acho importante. Eu gosto dessa pergunta. Até porque marca a nossa essência, né? E aqui uma coisa que eu gosto é de reconhecer a essência da pessoa, né? E aprender com a essência da pessoa. Então, Davi, se você tivesse a oportunidade, hoje seria o seu último momento, mas você teria a oportunidade da sua mensagem chegar ao mundo como um todo. Né? Vai sair na Times Square, vai sair em revistas. Difícil, hein? Já tá muito difícil essa pergunta. Então, a única mensagem que você poderia deixar para sua geração? Olha, difícil essa pergunta, tá? Eu vou falar. Transformar em quadro. Eu vou falar, se fosse agora, assim, eu tô cansado. Eu diria um provérbio, acho que é um provérbio chinês, eu acho que eu li esses dias que eu tô pensando nele. Eu falaria, acho que isso só pra ficar bonito no final do podcast. Não é porque a água tá parada que não tem crocodilo. É isso, assim, um chamado ao discernimento, a você questionar as coisas, né? A Bíblia fala muito sobre isso. O insensato anda em qualquer lugar, o prudente vê bem onde pisa, né? E Jesus é o caminho, ele nos ensina, né, provar tudo e reter o que é bom. Eu acho que eu deixaria uma mensagem assim, sobre uma fé inteligente, uma fé não é superstição, né? Nós só acreditamos em Jesus, não acreditamos em mais nada. Uau, muito bom. Eu queria definir também, Moisés, o que foi esse podcast pra mim. Posso? Pode, deve. Se eu fosse resumir esse podcast aqui, acho que o pessoal vai concordar comigo. Luz. Eu acho que trouxe muita luz, muita clareza. Obrigado, Davi, por abrir tanto coração. Obrigado por... Realmente, eu me vejo dessa forma. Não sei se o pessoal tá vendo aí. Tem aqui um lustre aqui, com muita luz. E trouxe muita luz pra nossa vida, muita luz pra nossa alma, pro nosso entendimento. E verdade. A gratidão total por isso. Obrigado pelo carinho, Rafael, Moisés, os Lucas e o André, toda a equipe, vocês, ouvintes, queridos, queridas. Obrigado pelo convite. Viu o Ceará e vamos em frente. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, gente. Esse foi mais um episódio do Jucast. Fica com a gente, aproveita, se inscreve, compartilha com alguém. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse podcast. Muitíssimo obrigado. E é isso aí. Até o próximo. Até o próximo. Beijo. Tchau, tchau.